Oiê, amigos do Mestre Jesus, estamos de volta. Dei um pausezinho aí por alguns motivos pessoais, mas estamos de volta, ok? Hoje, Gênesis 20, né? E a gente vai ler e eu vou fazendo os comentários como a gente fez no capítulo 19. Vamos ver se vai continuar funcionando assim, se continua sendo legal dessa forma, tá bom? Vamos lá. Ô Espírito Santo, vem aqui com a gente, Espírito Santo, e nos abra a mente para que a gente possa entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Ok, Gênesis 20. Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: Ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhes disse: Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Deus avisou, né? Deus avisou, falou, a mulher que você tá tem marido, se você não devolver, você vai morrer. Tinha a opção de não devolver, né? Vamos ver o que ele fez. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: Que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: Eu dizia comigo mesmo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Ele ficou com medo, né? Como era um povo que não tinha essa fidelidade, fé em Deus, ele ficou com medo de as pessoas reagirem como era o normal, né? Que era tomar a mulher, matar o marido e isso se o rei, né? Se alguém se encantasse pela mulher. Mesmo ela sendo casada, se eles se namorassem, né? Eles poderiam matar o marido para ficar com a mulher, entendeu? Então foi isso que Abraão ficou com medo. Continuando, versículo 12. Por outro lado, ela é de fato também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então Sara era meia-irmã de Abraão. Para a nossa cultura isso é muito estranho, né? Só que na época esse tipo de casamento era até permitido. Eu até marquei aqui em Samuel, 2 Samuel, que deixa isso bem explicado. Naquela situação em que Amnon, filho de Davi, se apaixonou pela própria irmã, pela irmã que se chamava Tamar. A gente vai ver lá em Samuel, né? A gente vai ler em algum momento, mas o contexto é que ele armou uma situação para seduzir a irmã, né? Para ficar com ela. E ela fala: não faz isso, quer ver? Ó? Isso está em 2 Samuel 13,
versículo 13. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? Isso depois de os dois estarem conversando já, então, enfim, o Amnon se declarou, quis ficar com ela e tal, e a Tamar respondeu, né? Para onde eu iria com tamanha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Então, apesar de, com a lei, que a gente vai ver um pouquinho depois de Gênesis, lá em Levítico, esse tipo de casamento foi proibido, né? Mas se fosse pedido, solicitado ao rei, seria possível essa concessão. Então, não havia uma certa flexibilidade nesse sentido, né? De irmãos poderem se casar. E foi o que aconteceu com Abraão e Sara, né? Eles eram meio irmãos. E eles se casaram, né? Versículo 12 de novo de Gênesis 20. Por outro lado, ela é de fato minha irmã também, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então, por esse motivo, né? Versículo 13. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. Então, Abimeleque pensou em Sara também, né? Eu achei isso bem interessante. Ele quis restituir Sara, né? Por, por aquela situação desagradável, né? Que aconteceu. 17. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Então, até que Abimeleque devolvesse Sara pro marido dela, para Abraão, o povo de Abimeleque ficou suspenso, né? Ficou sem possibilidade de procriar, de continuar a sua geração, suas gerações. Então, Abraão orou e as mulheres voltaram a poder ter filhos. Último versículo 18. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Interessante, né? Apesar de Abimeleque não ter tido a intenção de tomar Sara para ele como uma concubina, como uma mulher qualquer, Deus sabia que ela era esposa de Abraão, do seu servo, do seu profeta, e não deixou que nada acontecesse. E ainda por cima, fez com que as mulheres do seu reino ficassem estéreis até que ele restituísse Sara para Abraão. Então, até um certo momento, a gente pode até ter desconhecimento, né, do que é correto, né, mas a partir do momento que a gente sabe que uma coisa é certa e que a outra é errada, se a gente opta pelo errado, a gente tem esse livre-arbítrio, né? A gente pode, mas também a gente vai sofrer as consequências daquilo. No caso de Abimeleque, a consequência era que as mulheres do seu reino não pudessem ter mais filhos, imagina. Então, Abimeleque optou por devolver a mulher e ainda por cima restituir com riquezas a Sara e também deu coisas, né, pro Abraão. Então, desse capítulo 20, essas considerações são relevantes na minha concepção e nesse momento.
Vamos ao capítulo 21.